Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com todos vocês. Ontem foi 31 de outubro, dia que se comemora a Reforma Protestante que aconteceu lá no século XVI com Lutero. E as igrejas reformadas do mundo todo comemoram essa data. Não foi diferente com a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Fizemos um culto todo especial, envolvendo várias igrejas, vários pastores, ministérios de música, para comemorar 503 anos da Reforma Protestante. Então, o culto que você vai assistir hoje é esse culto realizado, organizado pela Igreja Nacional. Mas quero aproveitar também para dar uma notícia de que a Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara, esta igreja, vai retornar aos seus cultos presenciais dia 15 de novembro. Então, você que é da cidade de Araraquara ou membro da nossa igreja, está convidado a participar desse culto de retorno e já será com a ceia do Senhor. Aos irmãos que não se sentirem seguros em retornar agora, não tem problema. Nós vamos ter o culto presencial e o culto online simultaneamente para que tanto os que querem retornar quanto os que não puderem também possam ser abençoados, serem edificados pela palavra do Senhor. Eu convido você a participar desse culto hoje, não como um telespectador ou só ouvinte, mas seja um participante, adorando junto, orando junto e ouvindo a palavra para serem edificados. Que Deus os abençoe. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos alegramos nesta noite em nos reunir para celebrar o nosso Senhor. Que possamos cultuar ao nosso Senhor, adorando a Deus com toda a nossa mente, com o nosso corpo, com toda a nossa fé, com tudo o que somos e com tudo que Ele nos deu. Que possamos celebrar ao nosso Senhor e assim oferecer a Ele um sacrifício de louvor. Deus, pela sua graça, pela sua infinita graça, nos deu fé. E desta forma, então, neste dia tão especial, podemos celebrar pela Reforma Protestante. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Cada um de nós está em algum lugar do Brasil ou do mundo nesse momento.
Mas, mesmo distantes geograficamente, nós podemos glorificar o nome de Deus juntos. A canção que iremos cantar expressa um dos fundamentos da Reforma Protestante. Somente a Deus glória. Que a honra, a glória, a força e o poder sejam ao único que é digno, Jesus. Vamos juntos adorar ao Senhor, aquele que é o único que é digno de honra, de glória e de louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele oferecemos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele oferecemos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Só Ele é digno de honra, de glória, de todo louvor. Adore-o. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele oferecemos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. És tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. A ti, Senhor, seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Graça e paz da parte do Cordeiro, irmã e irmão. Essa é a nossa chamada à confissão e eu quero te convidar a participar conosco deste momento. O objetivo da reforma era voltar à Bíblia. Nós hoje também precisamos diariamente retornar à Bíblia para vivermos sempre nos reformando. E a Bíblia
nos diz em Romanos 13, do verso 8 até o 10: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Nesse momento, gostaria de convidar a todos para estarmos orando. Vamos orar então. Senhor, que o nosso coração seja reformado pela Tua Palavra, para que possamos viver de forma perseverante, sendo orientados e protegidos pela Tua graça. Ensina-nos, ó Deus, a Te amar e também a amar as pessoas, assim como o Senhor deseja. Possamos cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mediante a própria lei, morremos para a lei, a fim de viver para Deus. Estamos crucificados com Cristo. Logo, já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E esse viver que agora temos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Gálatas 3, 19 e 20. Somos todas e todos perdoadas e perdoados pelo amor de Deus, revelado a nós em Cristo Jesus. Que bom, nesse momento, nós podermos prepararmos para ouvir a palavra de Deus, cantando uma música que vem desafiar ao nosso coração, desafiar a clamarmos pelo Espírito, a fim de que possamos anunciar o Evangelho e, ao mesmo tempo, esse Evangelho que vem para nos reformar. Então, que nós possamos cantar com alegria: vem, Santo Espírito. Pecadores renascer.
Santo Deus, pedimos neste momento que a Tua graça nos ajude a compreender a Tua Palavra. Que a Tua Palavra nos oriente, nos inspire, nos desafie, nos constranja, nos liberte e nos renove. Pedimos a Tua iluminação sobre o reverendo Ézio e sobre cada irmã e irmão que nos acompanham neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Quero convidá-las e convidá-las que leiamos juntos a palavra do Senhor, que será usada para esse nosso momento de meditação, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, os 11 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Esse texto que nós lemos começa uma nova etapa na carta de Paulo aos Romanos. Se até o final do capítulo 4 o apóstolo Paulo estava nos falando sobre a justificação pela fé, nesses versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo fala sobre as consequências, sobre o resultado dessa justificação pela fé. Por isso o tema dessa mensagem é reforma na vida, perseverança e renovação. Eu penso que nós precisamos, nesse nosso tempo, apontar não somente para aquilo para o qual nós cremos, para aquilo que cremos como verdade da nossa fé, mas especialmente na diferença que aquilo que cremos faz na nossa vida cotidiana e de forma integral em todas as nossas relações e na nossa vida nesse mundo. O que o texto nos aponta, o texto que nós lemos, nos fala, é exatamente que a justificação pela fé tem resultados imediatos, tem reflexos imediatos e gerais sobre a nossa vida, no aqui e no agora, e não apenas uma garantia para a nossa vida eterna. Isso é tão simples, mas o simples às vezes é tão difícil de se visualizar e cumprir. Eu quero assim chamar os irmãos e irmãs para aquilo que eu creio que Deus fala conosco através da sua palavra. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala sobre uma constatação. O versículo 1 nos diz que justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Fomos justificados. Jesus selou um inaudito acordo de paz. É um inaudito acordo de paz. O apóstolo Paulo nos faz olhar para o passado e perceber que um acordo de paz foi selado por Cristo na cruz. E esse acordo feito na cruz, esse acordo de paz feito na cruz, traz como consequência a nossa vida justificada. Justificados, pois, mediante a fé, temos um novo relacionamento com Deus, temos paz com Deus. O Império Romano
estabelecia a sua paz, a chamada Pax Romana, através da violência e da guerra. Todas as pessoas que moravam no Império Romano conheciam a Pax Romana. Onde Roma chega a Pax Romana. Só que a paz romana era feita pela guerra, pela espada, pela imposição da violência. Mas eis que Paulo fala de uma outra paz, porque também aqui é uma outra guerra. A guerra aqui que dá origem a todas as demais. O pecado do coração humano, a alienação do coração humano, a sua revolta contra Deus, a origem de toda a revolta do homem contra o outro, contra o mundo e tudo o que nele há. O cristão então olha para o passado e tem a garantia de que um acordo de paz foi selado na cruz por Cristo. Antes inimigo de Deus, antes rebelde contra a sua vontade, antes alheio ao seu querer, cegos para a beleza do Criador, pecadores destituídos de toda a glória de Deus. Mas eis que por meio de Jesus Cristo sela-se a paz, paz com Deus. É preciso notar aqui, é paz com Deus. Em Cristo, a inimizade com Deus, o Pai, por causa do pecado, já não existe mais. Em linguagem econômica, Paulo pode dizer que a nota promissória da nossa dívida foi rasgada pelo credor. Na linguagem jurídica, o criminoso agora passa a ter uma ficha limpa. Em linguagem religiosa, um sacrifício foi oferecido por libação para o perdão dos pecados. É isso que é justificação. O escrito da dívida foi rasgado. Não há mais dívida para ser paga. Também a nossa ficha está limpa. Não há nenhum pecado mais que possamos ser acusados, porque Cristo rasgou na cruz do Calvário toda a nossa dívida e pagou na cruz do Calvário todo o nosso pecado. Paz com Deus faz o cristão ter a paz de Deus e assim viver na paz de Deus, vivendo e promovendo a paz com os outros. Tal paz proporciona um novo jeito de se relacionar com Deus e faz um novo jeito de se relacionar também com o próximo e com o mundo. Paz como sentimento subjetivo é uma mentira. Paz como sentimento subjetivo é uma mentira. Paz de cemitério é uma mentira. É auto-engano, é mera alienação. Paz é sempre concreta, porque paz depende daquilo que é básico, da reconciliação, daquilo que antes estava separado e agora foi reconciliado. Paz significa deixar de empunhar as armas, de negar o outro, de se abster de toda violência, quer seja das palavras e dos atos. Paz é sempre concreta. Paz é sempre concreta. Dietrich Bonhoeffer escreveu que sem Cristo o ser humano está sempre em guerra com Deus e por isso em guerra com o outro, com o próximo. Em Cristo o ser humano está em paz com Deus e em Cristo ele se torna também aquele que tem paz com o seu próximo. A paz com Deus identifica, sim, o justificado. Quem é o justificado? Aquele que está em paz com Deus. Estar em paz com Deus e em guerra com Deus é impossível. Da mesma maneira que estar em paz com Deus, estar em guerra com o próximo, também é um auto-engano, é uma mentira. Por isso que ao contrário de Caim, que estava em guerra com Deus e que mata seu irmão Abel e diz para Deus que por acaso sou responsável pela vida do meu irmão, quando é questionado por Deus a respeito de Abel, o cristão, o justificado, jamais diz, por acaso sou responsável pelo meu irmão? Jamais, porque aquele que está em paz com Deus sempre se torna responsável pelo outro. Em segundo lugar, essa justificação, essa vida de justificado nos traz uma qualidade de vida, uma nova vida, uma renovação se torna possível por causa do generoso amor de Deus derramado pelo Espírito Santo. Então, assim, pela fé, o justificado vive um novo relacionamento com Deus, ele tem acesso àquilo que ele não tinha antes. Ao mesmo tempo vive como perdoado, reconciliado, mesmo sendo pecador. Nas palavras de Karl Barth, não somos aquilo que somos pela fé, somos o que nós não somos. Somos perdoados. Unicamente pela fé eu sou o que sou.
perdoado, reconciliado, justificado. Esta é a renovação da vida que redunda na justificação. Justificação, assim, não é uma doutrina abstrata. Justificação é a nova vida dos que estão em paz com Deus. Por isso precisamos de uma reforma na vida, trazer em nossa vida, na ética, em nossas palavras, em nossos relacionamentos, em nossa vida em sociedade, em nossas compreensões políticas, em nossas manifestações culturais, as marcas daqueles que foram declarados justos, apesar de jamais nos esquecermos de que material somos feitos e de que fomos reconciliados unicamente pela graça de Deus. Essa nova vida, no entanto, essa nova vida de justificado não é sem obstáculos. Nós bem o sabemos. Essa nova vida de justificado é uma vida que só se pode caminhar em perseverança. Perseverar sempre pressupõe um apesar de, um mais, um entretanto. Quem persevera o faz porque o caminho encontrou um obstáculo, a fé encontrou uma dúvida, o desejo encontrou uma tentação, a vida encontrou alguma das faces da morte. Nesse caminho de perseverar e perseverar, estamos perseverando porque os obstáculos aparecem, eles se colocam à nossa frente. A perseverança aponta para o fato de que aquilo que somos agora, no momento atual, é consequência das lutas que já enfrentamos, mas também das lutas que teremos pela frente. A corrida com obstáculos, é assim que eu quero que você perceba o que Paulo está dizendo sobre essa nova vida em perseverança. Essa vida em perseverança é como uma corrida em obstáculos, que exige não somente velocidade, mas exige também a compreensão do caminho certo, da direção certa e também a consciência dos obstáculos. Porque se o corredor, nessa perseverança, nessa corrida de obstáculos, não saber para onde vai, não ter a destreza de observar os obstáculos, ele, com o tempo, ele se esborracha no chão, ele se espatilhafa, ele perde as forças, ele fica com os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, ele perde a direção, perde o caminho, perde a pujança na vida, perde toda a esperança de continuar. É por isso que nessa caminhada da perseverança é preciso contar com a renovação que vem pelo amor de Deus, pela graça de Deus que é derramada, pelo amor de Deus que é derramado em nosso coração. É por isso que o apóstolo Paulo fala que nessa perseverança nós temos segurança dessa esperança pela perseverança, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Nós perseveramos e ao mesmo tempo Deus na sua graça nos renova em seu amor. E a vida não renovada pelo amor de Deus se torna tediosa, se torna pesada, se torna cansada, se torna amarga. É mero dever legalista, perde-se o prazer, perde-se a alegria de ver a fé. Nós somos renovados no amor de Deus, nesse amor que Deus derrama em nosso coração. Não é o nosso amor que é melhorado, não é o nosso amor que é multiplicado, não. É o amor de Deus que é derramado, é o amor único, é o amor exclusivo, é o amor inaudito, é o amor que nós jamais conhecemos se não conhecemos a Deus. Todos os amores desse mundo, na linguagem de Kierkegaard, são amores ilusórios, são amores distorcidos. Só descobrimos o que é amor se repousarmos o nosso coração no Deus que é todo amor. Como nós estamos precisando nesse tempo dessa efusão de amor de Deus. Estamos cheios demais de nós mesmos, repletos de nós, do nosso alto amor, da nossa própria justiça, da nossa própria glória, do nosso próprio egoísmo. Precisamos do amor de Deus, precisamos experimentar esse amor, deixar que a nossa vida seja tomada pela ação do Espírito Santo que nos renova em amor. E onde nós podemos constatar esse amor de Deus derramado? Será que podemos notá-lo na igreja atual, na igreja dos nossos dias, nas pregações que aparecem na televisão? Acima de tudo, podemos encontrá-lo em nós mesmos, no nosso coração, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, na nossa visão do mundo, nas nossas lutas, nas nossas mensagens. Esse amor não é apenas um sentimento, não é apenas uma experiência emocional, não é apenas um arrepio no corpo. Essas sensações nós podemos experimentar e nem precisamos crer em Deus para experimentá-las.
Esse amor que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo é o que nos identifica com Deus, que é amor. Então esse amor de Deus que é derramado em nosso coração é a segurança que nos dá para a nossa perseverança, porque esse amor nos dá a segurança de que a nossa esperança não é em vão. E quando lemos sobre perseverança, sobre os obstáculos, nós olhamos para nós mesmos, para os nossos problemas, para as nossas dores. Não há nenhum pecado que você se preocupe olhando para o seu sofrimento, para a sua dor, para a enfermidade, para esse tempo de pandemia, para o sofrimento que nós enfrentamos tanto economicamente, socialmente, nos nossos relacionamentos, emocionalmente. Não é pecado. Podemos e devemos sim atentar para a nossa dor, mas se torna pecado quando nós, olhando só para nós mesmos, deixamos de olhar para o outro, de perceber a dor do outro, o sofrimento do outro, a angústia do outro, a solidão do outro, a destruição do outro. Quando nós fechamos os olhos para o mundo que geme, para a natureza que geme, para a natureza que queima e geme, temos espinhos, temos dores, a nossa volta à injustiça, a nossa volta à violência, a nossa volta ao mundo em guerra não sabe o que é paz. Reforma na vida significa que o amor de Deus nos renova para viver no aqui e no agora as marcas dos justificados pela fé. E como a igreja expressa isso, como a igreja vive isso, não é, claro, pela defesa de uma moral cristã que deve ser imposta. Não, o amor de Deus que é revelado na cruz do Calvário é para a salvação dos pecadores. A igreja vai expressar o amor de Deus para esse mundo quando cada um de nós expressarmos na nossa vida, nas nossas palavras, nos nossos atos, que Deus ama os pecadores, embora eles precisam aprender, reconhecer que precisam também reconhecer os seus pecados. Mas nós não tornamos as pessoas melhores, impondo sobre elas a nossa moral. Nós só podemos ter a esperança de que o Evangelho é capaz de salvar o homem e arrancá-lo da sua angústia, do seu desespero, do seu pecado. O que nós somos é proclamadores da esperança, somos proclamadores do Evangelho que é capaz de trazer vida e esperança. Mas nós somos os gestadores, nós não somos aqueles parideiros, nós não somos capazes de fazer um novo homem, somos apenas capazes de proclamar a palavra de esperança, capaz de gerar vida e esperança naqueles que a recebem. Em quais pautas nós, enquanto igreja, estamos nos envolvendo? Quais pautas você e eu estamos nos envolvendo? Quais os temas que queimam o nosso coração? Talvez aí esteja o nosso amor, talvez aí esteja a expressão do nosso amor. A reforma na vida não nos deixa olhando só para o passado, para a bela teologia que temos, mas nos clama a nos envolvermos com este mundo da forma que Cristo se envolveu com ele, da forma que Cristo se doou por ele, por conta do seu grande amor por nós. Ele se envolveu com os pecadores, ele se doou por eles, ele se entregou na cruz por eles, ele morreu por eles, ele ressuscitou por eles. Para que nós, igreja, para que nós, herdeiros da reforma, pudéssemos continuar todos os dias, a cada dia, demonstrando para esse mundo que o Senhor Jesus, que veio para morrer para os pecadores, pelos pecadores, para dar nova vida aos pecadores, agora tem uma igreja que olha para esse mundo, sente as dores desse mundo, se preocupa com esse mundo, se doa por esse mundo, estende a mão para aquele que precisa, estende a palavra de esperança para o desesperançado, a palavra de vida diante das situações de morte. Essa igreja é a única que pode dar esperança para esse mundo. É por isso que essa igreja caminha não apenas olhando para o passado da sua redenção, daqueles que foram justificados pela fé e têm paz. Eles caminham no agora com perseverança, renovados pelo amor de Deus, com os olhos na esperança. Os justificados se alegram então na esperança de poder participar da glória de Deus. Para o passado, o cristão olha sabendo que Jesus selou o acordo de paz. No presente, ele vive a nova vida. Vivemos a nova vida renovados pela certeza do amor de Deus, mas caminhamos com esperança para o futuro da plena glorificação. Esse mundo, essa realidade, essa triste realidade será transformada, será renovada. Novo céu e nova terra, novo mundo,
novo tempo. Eis aqui a realidade do paradoxo no qual a fé nos insere. O justificado se gloria na esperança da glória de Deus. Não se gloria em si, nos seus feitos, em sua fé, em sua justiça, em sua moral, em suas obras. Não, ele se gloria tão somente em Deus. E a sua esperança é gloriar-se na glória de Deus. Por isso ele é tomado de uma alegria indizível, fruto dessa esperança de plena redenção. Meus irmãos e irmãs, nesse culto celebrativo da Reforma Protestante, eis que somos chamados, irmãos e irmãs, homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, a vivermos a Reforma na vida com perseverança e renovação. Perseverança porque os obstáculos estão aí, e são muitos. Renovação, porque sem o amor de Deus não seremos a igreja que irá manifestar nesse nosso tempo as boas novas de esperança e paz para um mundo tão carente de esperança e paz. Eis que mais do que nunca precisamos de uma igreja justificada pela fé e que sabe o que é paz, e sabe o que é amor, e sabe o que é esperança. E aqui nós temos a tríade da nossa teologia, a fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo, nos 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, diz que assim permanece agora 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Caminhamos enquanto cristãos pela fé, que nos faz perseverar rumo à esperança, na segurança desse amor de Deus que experimentamos no cotidiano. Todo dia o amor de Deus é derramado em nosso coração. Mas no fim, no dia final, o que precisamos não é provar a nossa fé, não. Nem a nossa esperança, já que o tempo esperado se cumpriu. Mas o que nós precisamos provar é o amor. Dessas 3 coisas, a única que resta, diz o apóstolo Paulo, é o amor. A pergunta final, portanto, será para todos nós: o quanto você amou, que tipo de amor com que você amou, e o que esse amor promoveu no mundo, na sua história, na realidade em que você vive. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo, possamos ser essa igreja que é herdeira da reforma, que sabe o que significa ser justificado pela fé, vive em paz com Deus. Por isso vive em paz também com o próximo. Essa igreja que experimenta do amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, e por isso ela se renova em amor. É por isso que essa igreja, herdeira da reforma, nós, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, caminhamos na alegria daqueles que têm esperança. É por isso que nesse amor de Deus que nos renova o coração e a vida, podemos caminhar, podemos proclamar e expressar para esse mundo tão carente de paz, esperança e amor, que nós somos a igreja renovada pelo amor de Deus, capaz de proclamar o evangelho verdadeiro, vivo, que é capaz de mudar a realidade das pessoas, a vida das pessoas, mas também o mundo no qual vivemos. Que Deus nos abençoe. Vamos agora reafirmar a nossa fé reformada com os 5 pontos fundamentais da doutrina reformada. Somente a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o ser humano seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Somente a graça. Pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somente a fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
somente Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os seres humanos, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos os seres humanos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Somente a Deus a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Convido você a cantar conosco o hino de número 313 do Cantai Todos os Povos. A tua graça alcançou-nos, afinal, que reafirma que somente a graça de Deus nos fortalece em nossa caminhada de fé, a fim de cumprirmos a vontade de Deus. Louvemos ao Senhor. Somos afinal, o teu perdão deu-nos vida nova em ti, o teu amor nos uniu, nos foi ideal, e como igreja reunimos-nos aqui. A tua graça alcançou-nos afinal, o teu perdão deu-nos vida nova em ti, o teu amor nos uniu, nos foi ideal. E como igreja reunimos-nos aqui. Faz tanto tempo que o povo percebeu o desafio de andar nos passos teus. De um pro outro a história se contou. Foi tão marcante que até nós chegou. Buscamos forças pro nosso caminhar, queremos mais aprender como viver, ao ler a Bíblia e do compartilhar, tua vontade pra hoje esclarecer. Buscamos forças pro nosso caminhar, queremos mais aprender como viver, ao ler a Bíblia do compartilhar, tua vontade pra hoje esclarecer. Faz tanto tempo que o povo percebeu o desafio de andar nos passos teus. De um pro outro a história se contou. Foi tão marcante que até nós chegou. Tanto tempo que o povo percebeu o desafio de andar nos passos teus. De um pro outro a história se contou. Foi tão marcante que até nós chegou. Irmãos e irmãs, este é o momento do culto, um momento muito especial, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor, trazer à nossa memória o sacrifício vivo de Jesus em favor de toda a humanidade. Oremos. Deus amado, neste momento de celebração da ceia do Senhor,
Nós te pedimos que tu venhas visitar os nossos corações, trazer à nossa mente, à nossa memória, o gesto maior de amor do Senhor por nós, quando Cristo Jesus foi entregue para morrer na cruz, derramar o seu sangue precioso para nos dar vida e vida em abundância. Abençoe, Senhor, este momento de celebração, que estes elementos possam de fato simbolizar o corpo e o sangue do Senhor, vertido na cruz como preço da nossa redenção. Que o Senhor possa tocar nas nossas vidas. E mais do que nunca, que este momento também seja um momento de unidade, de celebração da unidade da igreja, para que todos nós sejamos um, como o Senhor Jesus sempre desejou para a sua igreja. Nós pedimos essas bênçãos no nome dele, Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Que você possa, no seu lar, na sua casa, tomar o pão e participar neste momento do pão, corpo de Cristo, que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Participemos, pois, todos juntos do pão. Após cear, o Senhor Jesus tomou o vinho, símbolo do seu sangue derramado na cruz por nós. E ele disse: isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Tomai dele todos e bebei, fazei isto em memória de mim. Que você possa agora participar do cálice, celebrando e trazendo à nossa memória o sangue do Senhor que foi derramado na cruz para nos salvar. Celebrando a ceia do Senhor, nós assumimos um compromisso. O compromisso de testemunharmos daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. E o compromisso com a evangelização, de anunciarmos as boas novas do reino de Deus, as boas novas de salvação para aqueles que estão distantes da graça do Senhor. Gostaria de agradecer, de maneira muito especial, nossos irmãos, a nossa irmã Miriam Ribeiro, que é presbítera da 2ª IPI de Avaré, nosso irmão presbítero Carlos Cavalheiro, que é aqui da 1ª IPI de Avaré, onde estamos gravando esta celebração da ceia. Agradecer ao Conselho da Igreja por ter cedido o espaço, na pessoa do reverendo Alessandro Richter e a equipe dele, que tem o reverendo Jonathan também, que é da equipe pastoral. Enfim, manifestar essa gratidão, um momento tão importante para a vida da nossa igreja, nesse culto da reforma. Que o Senhor Jesus possa nos usar como igreja reformada, está sempre em reforma, sempre se reformando, para que ela possa ser relevante na sociedade e para o nosso tempo. Que Deus assim nos abençoe e abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, faremos agora a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Coloque a mão sobre o seu coração, vamos juntos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs presbiterianos independentes, em nome da diretoria da Assembleia Geral, mais uma vez agradecemos a Secretaria de Música e Liturgia, na pessoa da presbítera Márcia Fourrier Guidelha Blasi, e o secretário-geral, reverendo Gerson Correia Lacerda, pela elaboração da liturgia deste culto especial de celebração dos 503 anos da Reforma Protestante. De igual modo, agradecemos o Ministério da Educação, na pessoa do reverendo Silas de Oliveira, do qual a Secretaria de Música e Liturgia integra, ao Ministro de Comunicação, reverendo Eugênio Anunciação, e ao reverendo Ézio Martins de Lima, primeiro vice-presidente da Assembleia Geral, pela inspiradora mensagem, e a todos e a todas que participaram da liturgia deste culto festivo. Sobre a reforma da vida, perseverança e renovação, o reverendo Ézio ministrou a todos nós, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Gostaria apenas de ressaltar uma expressão muito utilizada quando se trata de reforma, que é: Igreja reformada sempre se reformando. Para muitos, essa frase seria cunhada por um dos reformadores, mas não. A frase não é do século XVI e nem do XVII. A expressão Ecclesia reformata semper reformanda est não ocorre neles, nem o termo semper reformanda. Certamente os escritores reformados falaram de uma igreja reformada e da necessidade de reforma. Mas homens como Calvino, que publicou um tratado sobre a necessidade de reforma em 1543, não usaram a frase. O ministro reformado holandês Jodocus van Lodenstein, que viveu entre 1620 a 1677, usou pela primeira vez algo semelhante a ela em 1674, quando justapôs reformada com se reformando, mas ele não disse sempre. A frase completa, Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei, significa igreja reformada sempre se reformando segundo a palavra de Deus, é uma criação pós-Segunda Guerra Mundial. Ela teve novo impulso com o teólogo suíço reformado Karl Barth, que usou variações da frase com alguma frequência. A questão que se impõe para todos nós, nos dias de hoje, em meio à pandemia da Covid-19, que já ceifou a vida de mais de 150 mil pessoas, é o que representa ser uma igreja reformada que deve sempre estar se reformando segundo a palavra de Deus. Talvez essa reforma passe por uma volta às origens. Queridos irmãs, queridos irmãos, ser uma igreja cristocêntrica em primeiro lugar, que anuncia a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, como nos ensina Paulo em 1 Coríntios 1, 24. Também a igreja deve ser uma igreja encarnada, que sofre as dores das pessoas desse tempo, que abre seus braços para acolhê-las, sustentá-las, amá-las, como Jesus as amou e deu a sua vida por elas. Ser uma igreja piedosa, no sentido de amar as práticas de uma espiritualidade saudável. Uma igreja que ora muito e que busca a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, segundo o autor de Hebreus. Embora a igreja deva reconhecer sempre a sua total dependência do Senhor. Que a IPI do Brasil
seja essa igreja. Só lhe deu glória. A última música desta celebração a Deus não poderia ser outra. Castelo Forte é o nosso Deus. Uma composição do próprio reformador Martinho Lutero, em 1529. A letra foi inspirada no Salmo 46. Lutero fez com que o povo passasse a cantar na igreja e, com isso, popularizou-se também os princípios da reforma. A quarta estrofe, Lutero escreveu baseando-se em sua experiência pessoal, pois foi perseguido por causa da sua fé. Cantemos com entusiasmo este hino da tradição reformada, que afirma que a verdade de Deus permanece e o seu reino é para sempre. Espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo astuto e muito rebel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Irmãs e irmãos presbiterianos independentes, alegremo-nos no Senhor, lembrando que é Ele quem reforma as nossas vidas, nos dando continuamente perseverança e nos renovando na jornada. Que possamos
ir aonde formos, levando as boas novas do Evangelho. Que nos lembremos da palavra do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 12, que nos diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Que possamos ir recebendo a bênção do nosso Senhor. Povo de Deus presbiteriano independente, recebei a bênção. Que a fé presente de Deus nos justifique, que a palavra de Deus nos ensine para toda boa obra, que a graça de Deus nos conduza em salvação, que Jesus Cristo, que nos resgatou, esteja sempre ao teu lado e que toda a glória seja sempre dada a Deus. Assim nos abençoe Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.